Fala galerinha massa, tudo bom com vocês? Gente, tio Neto tá aqui hoje de novo, morrendo de saudade da minha turminha, dos meus pequenininhos do terceiro ano, tá bom? E nós vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Nós trabalhamos, nas últimas duas aulas nós trabalhamos subtração e hoje nós vamos trabalhar como identificar problemas. Vocês já estão com minha atividade em mãos, então vocês sabem que eu botei vários problemas para vocês resolverem. Além dos problemas, vocês ainda têm que responder e criar alguns problemas, tá bom? Certo? Então vamos começar nossa aulinha que nós vamos aprender a ler um problema, aprender a saber como a gente vai descobrir, essa minha conta é de mais, essa minha conta é de menos, quais são os números que eu vou fazer essa conta, certo? É através dessa aula que eu vou tentar ajudar vocês a dar um norte, dar uma direção para vocês, tá bom? Vamos lá! Então, o nome da minha aula de hoje é Identificando Problemas. Gente, a resolução de um problema de matemática segue alguns passos aplicados antes mesmo de efetuar o cálculo. Ou seja, preste atenção, eu tenho um problema, então eu não posso pegar meu problema e sair botando lá número, e aí somar e aí tá certo. Não é assim que a gente faz. Por quê? Porque nós temos que entender o nosso problema, tá bom? Certo? Então, para isso, para entender nosso problema, a gente botou alguns passos, certo? Porque entender o problema, ele é a principal parte da nossa resolução, tá certo? Se você pegou um problema, não entendia o problema, então você não vai conseguir resolver esse problema. Então a gente primeiro precisa entender para depois resolver. Vamos lá, vamos continuar aqui nossa aula. Para facilitar a compreensão e a interpretação de problema matemático antes de resolvê-lo, você deve estar atento aos seguintes passos. Gente, o que é que o tio Neto fez? O tio Neto chegou e falou, se eu pegar um problema para fazer, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar e pegar meu problema e eu tenho que dividir ele em 3 passos. Certo? Se você pegar esse problema e dividir em 3 passos e você seguir cada passo desse, você vai acertar, certo? Então você vai saber como é que se resolve o problema. Tem algumas palavras, tem alguns macetes que ajudam a você nesse momento da resolução do seu probleminha. Vamos lá, O primeiro passo, gente, é a gente fazer uma leitura geral. Ou seja, prestem atenção. Você não vai começar a fazer o problema sem ler o problema, certo? Então a gente primeiro tem que fazer a leitura do nosso problema. Mas, tio Neto, eu comecei a ler, eu sei que vai mandar isso aqui. Não, primeiro a gente lê o problema todinho. A gente lê pra gente compreender o problema. A gente só compreende alguma coisa lendo, certo? Se possível, como vocês estão em casa, peguem o problema, leiam em voz alta, porque fica melhor o entendimento. Certo? Do que chegar e ficar olhando o problema, fingindo pra mamãe que tá lendo e na verdade não tá lendo nada. Não faz isso. Primeiro a gente lê o problema em voz alta. Certo? Então é o primeiro passo da nossa resolução de problemas. O segundo passo, gente, a gente tem que identificar os dados. A gente leu a primeira vez o problema. Li, tudo bem, não entendi muita coisa. O que é que a gente faz? A gente faz uma segunda leitura. Só que essa segunda leitura de problema, a gente vai fazer de uma forma diferente. Como assim, tio Neto, de uma forma diferente? Eu vou chegar e vou ler o meu problema, minha segunda vez, e vou identificar os dados importantes e a pergunta do problema. Então, eu vou ler o problema. Aí eu vou pegar, na segunda vez que eu for ler o problema, eu pego um lápis e saio grifando, saio passando um tracinho em todos os numerozinhos do meu problema. Certo? É o segundo passo, a gente tem que identificar os dados. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai olhar e vai entender. O que é que ele está perguntando? Aí ele está perguntando quantos reais João ganhou. Ou ele está perguntando quantos dias Esté ficou de férias. Ou ele está perguntando quantos pedaços de pizza Vitória comeu? Ou ele está perguntando quantas canetas Guilherme ganhou? Não importa, gente. Não importa a pergunta. Só que vocês têm que entender o que é que está perguntando.
Tá certo? Vamos lá, ó. É nesse momento, gente, que é colocado em prática a interpretação. Aí a gente fala, mas tio Neto, o senhor está falando de interpretação de texto e você é professor de matemática? Sim, gente. Matemática precisa também de português. Vocês precisam entender o que está se pedindo para fazer. Porque se vocês não entenderem, não adianta nada. Tá bom? Então é essa interpretação de texto que você vai entender o que é que o problema está se referindo. Certo? Qual é a pergunta do meu problema? Qual é a continha que eu devo fazer? Tudo está nessa segunda parte. Tudo bem? Vamos lá, ó. A dica que eu dou é destacar todos os numerais, eu já falei, né? Dar uma sublinhada em todos os numerais que podem ser utilizados no problema. E, gente, ó, esse segundo passo, essa segunda leitura, não precisa ser apenas segunda leitura. Tio Neto, eu não entendi ainda a minha pergunta. Lê a terceira vez. Lê em voz alta. Vê a última frase do meu problema. Tudo isso, gente, serve pra gente saber qual é o problema, certo? Todas essas são dicas que podem ser utilizadas na hora de fazer seu problema. Tá bom? Beleza. Aí você chega e me pergunta, tio Neto, mas o senhor tá falando, o senhor é professor de matemática, o senhor tá falando de português. Pronto, vamos para a parte de matemática agora, ó. A gente tem que identificar a operação que nós vamos usar, certo? Nós já trabalhamos esse ano duas operações. Nós trabalhamos adição e subtração. Adição, que é a nossa continha de mais, subtração, que é a nossa continha de menos, tá bom? Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar como achar essa resposta. Ou melhor, qual a operação que nós vamos usar. Porque um problema, ele vai estar lá, uma continha implícita dentro dele. Então a gente tem que visualizar, a gente tem que ler o problema para conseguir enxergar qual é essa continha que está dentro desse meu probleminha. Ele está me pedindo o total, quanto ele ganhou no total. E é uma conta demais. Ele está me pedindo qual a diferença, então é uma conta de menos. Ou quanto ele tem a mais, então é uma conta de menos. Por exemplo, eu poderia chegar e perguntar, Cecília tem 8 anos, tio Neto tem 28. Quantos anos tio Neto tem a mais que Cecília? Certo? Essa é uma continha de menos, tá bom? Tudo bem? E como é que a gente faz isso? Pra gente fazer isso, gente, tem algumas palavrinhas que quando aparecem da nossa continha, no nosso probleminha, é tira e queda. Por que, tio Neto, é tira e queda? Porque vai aparecer, você vai olhar assim e falar, matei, é de adição. Ou se não, aparece lá a diferença, matei, é de menos. Certo? Então é assim que nós vamos chegar identificando os nossos problemas. Vamos lá. A dica que o tio Neto já falou, né? O tio Neto hoje está todo adiantado. Identificar as palavras que são utilizadas em cada operação. Certo? Vamos lá. Então, para isso, o que é que a gente fez? A gente botou, o tio Neto chegou e botou algumas palavras, as mais importantes que costumam aparecer. Aí vocês chegam e me perguntam nessa hora, né? Tio Neto, então se não tiver essas palavras não é uma conta de mais. Não estou falando isso. Eu estou falando que se tiver essas palavras, é uma conta de mais. Ou tem uma conta de mais. Porque às vezes pode ter duas contas. Pode ter uma de mais e uma de menos. Por exemplo, vamos dizer que Samuel ganhou 10 reais de seu pai mais 10 reais de sua mãe. E ele foi no mercado e comprou 15 reais de guloseimas, de doces, um bocado de docinho. Quanto sobrou? Então perceba, são duas contas. Primeiro a gente tem a conta do dinheiro que Samuel ganhou, 10 reais do pai, 10 reais da mãe, que vai dar 20. Depois a gente tem a conta do quanto ele gastou no mercado. Ele gastou 15 no mercado. Se ele tinha 20, gastou 15, sobrou 5. São duas contas, é um probleminha com duas contas, entendeu? Então, assim, eu coloquei aqui, gente, só algumas palavras que aparecem muito nos probleminhas de adição, nos probleminhas de mais. Nós temos o total aparece demais. Quanto ele ganhou no total?
tem combinado juntos, tem mais do que, tem adicionado a, tem juntos e tem soma. Soma cai muito, gente. Vamos ver qual a soma das idades qual a soma das idades dos alunos do terceiro ano. É um exemplo de um problema, onde a gente vai pegar a idade de cada aluno e vai somar, vai juntar, certo? Vamos lá. Nós também, gente, temos probleminhas que são utilizados na subtração. Quais são as palavrinhas que são utilizadas nos problemas da subtração? Nós temos com mais, diminuído por, quantos sobraram, diferença, restante, menos e a mais. A mais costuma cair muito, gente. Por exemplo, vamos pegar Ávila. Ávila tem 10 canetas. Monali tem 7 canetas. E Lana tem 12 canetas. Quantas canetas Lana tem a mais que Ávila? Ou Ávila tem a mais que Monali? Ou Monali tem a menos do que Lana? E assim vai, entendeu? São continhas de menos, certo? Tanto a mais quanto a menos, tá bom? Então são continhas que tem menos. Eu coloquei a mais aí, gente, porque vocês costumam errar muito. Costuma ser muito pegadinha. Por quê? Porque você vê a mais e aí vê mais. E aí fala, é uma conta de mais. Vou lá e vou marcar o mais. E aí erra. Erra por conta disso, entendeu? Mas como o tio Neto explicou que a mais é uma conta de menos, vocês não vão errar mais isso. Tá certo? Vamos lá. Gente, vamos colocar isso em prática. Vamos pegar ali um probleminha e vamos colocar em prática. Nós temos aqui, João, Luiz e Pedro são irmãos. João tem 20 anos, Luísa tem 15 anos e Paulo tem 10. Não era Pedro, não, era Paulo, tá bom? Qual a soma das idades dos irmãos? Então vamos lá, vamos pegar o passo a passo, né? Primeiro passo, a leitura. Tio Neto acabou de ler para vocês, certo? Vou dar um tempinho aqui, vou ficar quietinho pra gente ler junto. Pronto, já deu tempo para vocês lerem também. Então assim, a gente tem que ler o problema. Já leu, fez a primeira leitura do problema, nós vamos para o segundo passo, que é o quê? Identificar os dados e a pergunta. Vamos lá. Primeiro a pergunta. A pergunta tá lá separadinha embaixo, Qual a soma das idades dos irmãos? Olha lá a pergunta embaixo. Então ele quer saber qual a soma. Aí vocês me perguntam, tio Neto, por que é importante saber a pergunta? Porque é através da pergunta que você vai montar a sua resposta, certo? Então, por exemplo, se eu estou perguntando qual a soma das idades dos irmãos, a resposta vai ser a soma das idades dos irmãos é... E aí a gente vai dizer a idade, tá bom? Eu não fiz ainda a conta, vamos ver. Só que eu só tenho esse dado, só tenho a pergunta? Não. Eu tenho números aí em cima, não tenho? Quais são os números que eu tenho? Vamos lá. O primeiro número ali que aparece, 20 anos. O segundo, 15. E o terceiro, 10. Pronto. Eu identifiquei os dados, eu cheguei e circulei todos os números e eu sublinhei a minha pergunta. Ou seja, eu identifiquei os dados, eu passei no segundo passo da gente resolver o problema. Vamos para o terceiro passo. Descobrir qual é a operação. Eu tenho certeza absoluta que vocês já sabem qual é a operação. A gente tem um nomezinho ali na pergunta que está dizendo certinho qual é a operação. Qual é esse nome? O nome é soma, certo? E soma, a gente tem que... É um problema. Toda vez que o problema tiver soma, é um problema de adição. Palavras utilizadas nos problemas de adição. Soma, certo? Tem ali soma. Então quer dizer que eu tenho uma continha de mais com esses três números. Eu tenho 20, 15 e 10. Certo? Então agora nós vamos somar. Deixa eu puxar aqui minha cara um pouquinho para o lado. Pronto, Então agora nós vamos somar. Nós temos ali
20 mais 15 mais 10, que é igual a 45. A resposta, como eu já falei que criança siciliana não bota só lá o número, não. A gente tem que fazer a resposta completa. Então a resposta do meu problema fica: a soma das idades dos irmãos é de 45 anos. Facinho, super simples da gente chegar e resolver um probleminha. Vamos lá, ó. Gente, o que é que tio Neto quer que vocês façam? Primeiro, na minha atividade de hoje, apareceu lá o exercitando lá em cima, então sinal que a gente tem atividade. A minha primeira atividade de hoje é o seguinte. Vocês vão pegar no caderninho de vocês, vão fazer o cabeçalho, bonitinho, certo? E vocês vão chegar e vão botar o título, igual o meu tá ali, ó, identificando problemas. Vocês vão chegar e vão colocar no título, identificando problemas. E vocês vão copiar essas palavras que tio Neto colocou aí. Nós temos aí, ó, palavras usadas nos problemas da adição, copia todas. Palavras usadas no problema de subtração, copia todas, tá bom? Depois de copiar isso bonitinho, você vai pular uma linha e vai criar e resolver um problema de cada operação. Ah, tio Neto, mas o senhor já mandou a gente criar 2 lá na atividade na folha. Não tem problema, você vai criar mais um de cada agora, tá bom? Então você vai criar um probleminha de cada. Cria um probleminha bem legal, certo? Vocês vão mandar uma fotinha pra mim, pra eu olhar a atividade certinha, pra eu olhar se tá tudo certo. Tá bom? Então, no mais, gente, é agradecer a vocês por pararem para assistir a aula de tio Neto mais uma vez, certo? E dizer a vocês que eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijos e tchau, tchau!